a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Então Deus manda, Jesus pede para que os discípulos vá e que ele cure os doentes, em nome de Jesus. Então, hoje nós estamos rezando pela saúde da Anitta, Fiorbe, Seis, Santil, Maria, Tomás, Maria Ferretti, também rezando pelo meu irmão, pelo meu tio e por todos os doentes, pelo santo, por todos os doentes de nossa paróquia. Mas às vezes a gente não está doente corporalmente, mas às vezes nós estamos doentes espiritualmente. Então nós precisamos pedir essa cura também para Deus. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Precisamos rezar muito pelas vocações sacerdotais e religiosas. Precisamos rezar muito pelos nossos padres. Muitos padres estão em crises, muitos padres estão doentes, porque a gente cuida de um batalhão de pessoas que Deus coloca na nossa mão. E nós lidamos com seres humanos que às vezes são difíceis. E o padre também é ser humano como os outros. Também é difícil, às vezes. Mas a gente precisa rezar muito, para que a gente possa ter bons padres. Bons padres não é aquele que diz que cura. Tem gente que vai atrás do padre porque o padre cura. Tem gente que vai em grupo de oração porque o grupo de oração cura. Tem que tomar muito cuidado, senão a gente começa a achar que a gente é curandeiro. Quem cura é Deus. Quem cura é Jesus Cristo. Isso a gente tem que ter muito em mente. Porque senão a gente começa a achar que a gente está curando todo mundo. Acho interessante quando o padre fala assim: hoje eu senti que foi curado uma pessoa assim, assim, assado. Vamos pensar racionalmente. Se eu disser que hoje foi curado uma pessoa que está com dor de cabeça, no meio de vocês tem alguém que está com dor de cabeça, e a cabeça passa. Então, se a gente for pensar racionalmente, no batalhão de gente, sempre alguém vai achar que foi curado naquele momento. Então, precisamos ficar atentos a isso, porque senão a gente vive uma fé infantil, não uma fé como deve ser vivida. Aquilo que cura, muitas vezes, é você descobrir que você tem um câncer e que você vai morrer daqui a uns dias e você fique firme na fé. E isso é acreditar em Deus, isso é ter fé. Não é ter fé só quando as coisas estão acontecendo de boa, quando as coisas estão bem para a gente. Aí é fácil. Mas o duro é ter fé quando o calo aperta. O duro é ter fé quando você descobre alguma coisa e você ficou chateado. O duro ter fé é quando você perdoa alguém que te fez o mal, que quis te prejudicar, que acabou com você. Então isso é ter fé. Então Jesus diz assim, na primeira leitura do livro do Êxodo, diz assim: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós somos essa nação santa, mas também somos as nações pecadoras, que trazemos dentro de nós a marca do pecado original. Naqueles dias os israelitas, partindo de Rafadim, chegando ao deserto do Sinai, onde acompanharam Israel, armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor o chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe para mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida. Deus fez uma aliança conosco. Deus fez uma aliança com cada um de nós que fomos batizados. Esta aliança não pode ser quebrada. Esta aliança não pode deixar de existir na nossa vida.
Quando os nossos filhos, né? E aí eu falo filho porque o padre é pai. Comunidade, gostando ou não, o pai é o padre, né? Então, quando os nossos filhos vão para a faculdade, começam a estudar, principalmente nessas faculdades federais, vem com a cabeça virada. Deus não existe mais. Né? Porque os nossos professores estão, né, enraizados neles uma formação de que Deus não existe. Mas se nós colocamos os nossos filhos a semente da fé, eles não vão deixar de acreditar em Deus nunca. E pode até se afastar, mas uma hora volta. Uma hora volta. Porque quando o calo aperta, é para Deus que a gente vai pedir ajuda. Então a doença, ela não é um mal que não dá para tirar um bem. A doença é um mal que faz com que a gente se aproxime de Deus. E se tiver que ter a nossa salvação, primeira doença que vem a doença para a nossa salvação da alma. Nós precisamos lutar pela salvação da nossa alma, do nosso espírito. Não é? E muitas vezes a gente chega próximo de Deus de novo, na hora que as coisas estão mais difíceis. Não é? Então não perdamos isso da nossa mente. Depois a segunda leitura de São Paulo aos Romanos diz assim: se formos reconciliados pela morte do Filho, muito mais seremos salvos por sua vida. Jesus ressuscitou, mas antes de ressuscitar ele morreu. Ele assumiu os nossos pecados e morreu por nós. Mas ele ressuscitou. E é nisso que nós acreditamos, na ressurreição de cada um de nós. Mas eu serei ressuscitado se eu viver as coisas de Deus. Eu serei salvo se eu viver as coisas de Deus. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No tempo marcado, dificilmente alguém morrerá por um justo. Dificilmente. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Não é? Pois bem, a prova de que Deus nos ama é Cristo que morreu por nós, quando éramos ainda pecadores, muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Então, o nosso pecado foi justificado pelo sangue de Cristo. E Cristo não deu uma gota de sangue, Ele deu todo o seu sangue por nós. Ele se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha por nossos pecados. Ele não deu 1%, ele não deu 3%, ele deu 100% da sua existência para a nossa salvação. Depois do Evangelho de hoje, a gente pode dizer que é um chamado vocacional, né? Um chamado onde ele chama os 12 discípulos. E ele dá autoridade aos discípulos. Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus. Mas preste atenção no que o padre vai falar. Eu não tenho nenhuma especialização. Eu não tenho nenhuma pós-graduação. Mas espíritos maus não se dá como se dá na plantação. Esse negócio de dizer que o povo está tudo com demônio, isso é coisa de gente louca. Não é todo mundo que está com demônio, não. Quando a gente vai estudar, né, os padres que são exorcistas, e não são todos, nenhum padre tem autorização de ser exorcista se ele não for indicado pelo bispo, e é feito um curso em Roma. Não é qualquer um que vai expulsando demônio, não. E aí a gente começa a olhar a gente expulsando demônio por aí. Parece que todo mundo está com demônio no corpo. Nós estamos com um pecado no corpo. E a gente coloca a culpa dos nossos erros no demônio. Eu transfiro o meu erro no danado do diabo. Coitado, às vezes está até quieto lá, mas o culpado é o diabo. Não é assim? Sempre o culpado é o outro. Sempre o culpado é o outro.
A gente coloca os nossos pecados no demônio. Não é assim, não. Expulsar o mal é a gente também assumir os nossos erros, e a gente precisa conhecer os nossos erros. Eu só vou me libertar do meu pecado se eu aceitar a minha miséria. Eu aceitar o meu pecado, aí eu vou saber lidar com ele. O problema é que tem gente que não aceita o seu erro, só ele tem razão. E aí ninguém presta para ele, só ele é o bom. Às vezes a gente vai em reunião, e às vezes só aquele padre sabe falar bem, só ele faz uma boa opinião, o resto não presta. Só ele sabe falar, só ele sabe fazer. É impressionante, tem isso em todo lugar. Mas será que ele sabe falar assim? Aí o cara se acha. Tem que tomar cuidado com esse negócio que eu me acho. Eu sou melhor do que o outro, eu posso. Toma cuidado com isso, hein? Pensa no salto que o tombo é forte. Como que diz a Jéssica que trabalha comigo? Com força. Quanto mais você sobe, mais com força você cai. Então diz assim: deu o poder de expulsar espíritos maus, para curar todo tipo de doença e enfermidade. Muitos estão doentes, estão enfermos, não porque está com problema de corpo, não, está com problema de espírito. É o pecado que faz com que ele fique para baixo. O cara, quanto mais pega, mais para baixo ele olha. Tem gente que não consegue encarar o outro. Vai conversar com o outro, olha para baixo. Pode ter certeza que ele é mentiroso. O corpo fala. Tem que falar olhando o olho. Não tem que falar olhando para baixo, olhando do lado. O corpo fala. Tem um livro, viu? Chama O Corpo Fala. Leia esse livro. Quem já teve a oportunidade de ler, é ótimo. Leia, vocês vão saber lidar com o ser humano. O corpo fala. O corpo fala. Então diz assim: curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12. Daí vem alencando lá. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos. A gente às vezes quer trazer os nossos irmãos evangélicos para a nossa igreja. Eles estão bem lá, o Deus deles é o mesmo que o nosso. Não entrar nas cidades dos samaritanos. Os samaritanos não eram judeus, mas foi os samaritanos que cuidou do doente. O samaritano que parou e que curou e que deu dinheiro para curar. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, e diante aos nossos irmãos que pararam de vir na igreja. Por que você deixou de ir na igreja? Porque eu não gostava do padre. Viu? Mas o padre morre, venha por causa de Jesus. O padre é chato mesmo, mas não liga para ele, venha por causa de Jesus. Quem cura é Jesus, quem purifica é Jesus. Mas o padre, por mais ruim que ele seja, ele traz Jesus para a terra. Por mais pecador que ele seja, quando ele está celebrando, ele é persona Cristo, é Cristo que celebra. Não é o padre que celebra. Não é o padre que traz Jesus para a terra. Ele tem autoridade para trazer, mas quem traz é Jesus Cristo, através da missão do padre. E diante dessas ovelhas perdidas das casas de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos. O reino de Deus está perto, sabe por quê? A gente não vive tanto tempo assim. Eu penso assim, eu estou com 55 anos, estou indo para 56. Eu já vivi metade da minha vida, e mais um pouco. Agora é só descer. Bastante parte da terra. Não tem outra solução. Mas se a gente tem Deus, a gente vai seguir em frente. Se vai chegar aos 80, 90, 100, só Deus sabe. Mas é um fato. Se a gente viver 100 anos, olha, tem que louvar Deus. Louvar muito a Deus.
Então, o reino de Deus está próximo. Está próximo, sim. Eu já vivi mais que a minha idade. Louvo a Deus por isso. Mas, qualquer momento, o coração para, né? Purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebereis. De graça. De graça recebereis. E de graça deveis dar. Cuidado com essas coisas que o pessoal anda fazendo. Está enchendo de gente. Porque tem interesse nisso aqui. Temos que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente olha os nossos padres na mídia, eu tenho vergonha. Quando eu ligo a Rede Vida, tem certas horas que eu tenho vergonha. Quando eu ligo a Globo, de vez em quando eu tenho vergonha. O papel do padre não é estar na televisão, mas estar na casa das pessoas que estão doentes. É ir de encontro com aquele que precisa da cura. Para mim é inconcebível alguém que não é padre e não gosta do povo. Não entra na minha cabeça. E aqui não é uma crítica, é uma constatação. Então vai ser administrador, vai ser empresário, menos padre. Padre tem que ir no cemitério, padre tem que ir no hospital, padre tem que ir na casa das pessoas, padre tem que atender. Eu nunca atendi tanta confissão como estou atendendo nessa paróquia. Se eu for para a paróquia, entrar na minha sala, parece que o pessoal adivinha, começa a chegar. Hoje eu acho que eu atendi de manhã umas 10 ou 12 pessoas. Achei bem interessante que eu atendi 2 irmãs, daí eu fui atender outra, ela falou, fala para o padre esperar, porque eu vou mandar meu pai vir falar com ele. E o pai veio. Esse é o dever da gente. A cura está aí. Quando você pega alguém numa sala de confissão, que você atende, a pessoa sai leve. Isso é muito gratificante para nós que somos sacerdotes. Esse é o papel do padre. Nós temos outros afazeres administrativos que tira a nossa paciência, né? Que tira a nossa paz, mas se faz necessário também. Eu não sou, mas estou como coordenador de todos os padres, onde nós recebemos todos os padres e diáconos da nossa paróquia. É uma preparação, você tem que preparar café, você tem que preparar almoço, você tem que se preocupar com tudo. E quando passa, você fala, demos conta, não é diácono, demos conta. Né? Eu recebi um recadinho do padre Rodrigues dizendo assim, olha, parabéns, o almoço estava excelente, a atenção do povo estava excelente. E eles ficaram encantados com o bispo foi na cozinha brincando com todo mundo. Ele nunca deixa de ir nas reuniões que tem os cozinheiros, as pessoas, ele não deixa de ir lá agradecer. Eu acho isso muito bacana dele, né? Tem esse contato próximo, esse contato físico, isso é muito importante. Nós temos que ter essa visão. Curar não é curar doença que a gente vai ter que passar por ela. Muitas vezes a nossa doença é na alma, é no espírito. E aí a gente precisa ser curado. Mas primeiro a gente tem que reconhecer que somos misérias e que do pó viemos e do pó voltaremos. Mas não podemos deixar a nossa alma ir para o pó. O corpo acaba. Né? Nasci bonito. Igual aquele rostinho, né? De bundinha de bebê. Tudo lisinho. Depois vai ficando tudo né? Pé de galinha, isso, aquilo. O olho começa a inchar, começa a aparecer os negócios enormes no olho da gente. Vai caramba, estou ficando velho mesmo, né? Mas faz parte da vida. Quando a gente aceita isso, a gente vive bem. Quando a gente aceita as nossas misérias, a gente consegue ver a miséria do outro e não julgar o outro. O
problema é que a gente sabe jogar bem, os outros, né? Jogar pedra é fácil. Difícil a gente olhar a nossa janela. Às vezes a nossa está tão trincada que o que está segurando é aquela vela acesa que você recebeu no batismo. Uma palha. Né? Mas tem gente que está mais morto que vivo. Só falta colocar no caixão. Porque não traz dentro dela o amor de Deus, o Espírito de Deus. Traz o Espírito de povo. Que sejamos espirituosos, né? Que nós sejamos missionários. Nós vamos começar a missão em julho. Podendo as pessoas fazerem um ponto, nós vamos ter que fazer a missão. Será que a gente vai fazer missão com 10 pessoas? Né? Nós vamos trabalhar muito. Né? Precisamos de todos, para que a gente possa bater na porta dos nossos irmãos e curar os nossos irmãos. Às vezes o seu vizinho está doente e você não sabe. Às vezes o seu vizinho está querendo um padre e você não sabe. Eu não consigo visualizar tudo. Mas se falar para mim, eu vou atrás. Se falar para mim, eu vou dar um som. Isso eu não tenho preguiça. Eu não tenho preguiça. Eu faço com amor. Porque eu queria, sinceramente, era ser só padre. Para mim basta. Aí eu me escutar uma palavra enorme dessa, é uma administração. A gente aprende a ser administrador sem querer. Né? Não é que a gente tem uns anjos que a gente vai encontrando pelo caminho, que vai nos ajudando. Mas quem assina é o padre. Se der alguma zica, é ele que responde juridicamente e pode preso. Né? E é isso aí. Por isso que eu não deixo fazer o que o povo quer. Porque na ordem para a cadeia, ele vai querer meu lugar. Né? Então eu analiso tudo, vejo tudo. Mas faço para mim. Se assim Deus quer, assim seremos. Né? Mas se o bispo um dia falar para mim, padre, vai ser ligado. Ai, eu vou arrebentar de visitar o povo. Já gosto, né? Daí eu vou arrebentar de visitar o povo. Que o Espírito Santo nos ajude. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus